Vamos lá, pessoal, agora para a parte 2 daqui da nossa videoaula sobre o teclado, desvendando os segredos do teclado. O que acontece? A tecla Alt-GR. Muita gente tem dúvida sobre essa tecla, o que ela faz. Na verdade, a tecla Alt, ela significa, né, em inglês, Alternate Graphics. Tudo bem que você não vai... No Windows, assim, ela é muito pouco usada essa tecla, mas para que ela serve? Eu vou dar um exemplo bem prático. Eu vou abrir aqui o bloco de notas. Vou mostrar o que ela faz. Na verdade, você pode perceber que aí no seu teclado, se você olhar, número um, número 2, entre outras teclas, possuem uma terceira função. Nós vamos, por exemplo, aqui a tecla número 4. Ó. Número 4, em cima tem um dólar que você pressiona o Shift. Ó. Vamos mostrar aqui. 4, pressionei normal. Com o Shift pressionado, dólar. E com a tecla Alternate Graphics, o 4, nós vamos ter esse símbolo aqui, que eu sinceramente não sei o que é. Então nós vemos aqui que, por exemplo, trabalhando por exemplo com matemática, se você quiser fazer a expressão de 2 elevado a 3, por exemplo, você aperta o 2, Alternate Graphics 3, Altgrill 3. Você tem o 3, que é esse símbolo que está aqui, que é a terceira função dessa tecla número 3. Se você pesquisar na internet, você vai ver que tem uma tabela já dizendo, mostrando para você o que todas as combinações com essa tecla faz. Isso não é escrita, né? Porque essa tecla Alternate Graphics, ela descende lá daqueles mainframes muito antigos, tudo onde você conseguia modificar o gráfico. É mais ou menos o que a gente vê hoje na inicialização do Windows. Lembra que você aperta F8 lá e você pode fazer a inicialização do modo seguro. Alternate Graphics, você colocava o sistema no modo mais leve. Essa tecla também, muita gente já vi na internet perguntando como resolver o problema que simplesmente a tela do computador ficou invertida. Isso aí, essas ações são causadas às vezes por vírus, certo? Aliás, a tela do computador ela fica de ponta cabeça. Como resolver isso? Com a tecla Alt Grill. Com essa tecla você pressionando ela com as teclas de navegação, que são as setas, você consegue modificar a posição da tela que você está vendo, né? Isso pouco usado essa tecla. Vamos partir para outra aqui. Aqui nós temos a tecla do Windows, é a mesma do que a outra. Essa tecla aqui, ela exibe as propriedades do elemento, por exemplo, do arquivo, aliás. Vou pegar aqui esse arquivo aqui, ó. Se eu clicar com o botão direito, vai abrir o menu de contexto do Windows. Cliquei nela uma vez e apertei a tecla, abriu novamente o menu de contexto do Windows. Então, essa tecla aqui ela serve para ela exibe não o menu de contexto do Windows, não, deixar bem claro. Ela exibe as propriedades de um arquivo ou de um item, né? Não é necessariamente o Windows Nunc. Tem outras ações também. Tecla Ctrl direita, mesma função do que a tecla Ctrl esquerda, a mesma coisa. Shift direito também é a mesma coisa. Agora a pergunta, por que 2 Ctrls e por que 2 Shifts? Por quê? Quando você está digitando, se você seguir mesmo a digitação certa, com a posição das mãos certas, ora você vai precisar de apertar o Shift esquerdo com a mão esquerda e ora você vai precisar de apertar o Shift direito com a mão direita, né? Então é por isso que, por essa razão, que existem 2 Shifts. Tecla Enter. Para que serve a tecla Enter? A tecla Enter tem múltiplas funções. A mais básica delas é quando você está digitando, né? Você quer pular de linha, você aperta o Enter e vai pular uma linha. No caso de mexendo em programas, né? No caso, quando eu falo programas, eu me refiro àqueles programas bem antigos que eram usados na época dos mainframes, tudo que a gente estudou. Então, essa tecla servia a tecla de confirmação. Você pode ver que até hoje, quando, por exemplo, aqui, eu vou desligar o computador. Aqui no caso mostra essa janelinha. Se eu apertar Enter, vai desligar. Por quê? Porque o objeto que está em foco aqui é o OK. Se fosse o cancelar, por exemplo, se eu apertar Enter, vai cancelar. Então cancelou. Então a tecla Enter, você confirma o botão ou o componente visual que está em foco no momento, que no caso é o botão. Então o Enter serve para confirmar o que está em foco. Tecla Backspace. Essa tecla Backspace
ela serve justamente o que o próprio nome diz, espaço para trás. O que ela faz? Ela apaga. Apaga. Se você estiver digitando, errei. Você aperta o backspace e você vai apagando os caracteres. Mas ela também serve para isso. Se você estiver navegando em pastas, arquivo e pastas, se você apertar a tecla backspace, você não vai apagar o arquivo como a gente acha, não vai apagar. Se apertar a tecla backspace, você vai subir a um diretório pai, vai subir a um diretório acima. Se você estiver navegando na internet e não estiver num campo de texto, apertar a tecla backspace, você vai voltar à página anterior. Certo? Então é para isso que serve a tecla backspace. Agora nós vamos falar desse bloco aqui, né, que tem várias dúvidas aqui, principalmente essas três aqui de cima, a print screen. Esse teclado aqui não está mostrando, mas tem alguns teclados, como o meu, por exemplo, aqui, que tem a print screen e embaixo tem Scissor RQ. O que significa isso? Primeiro eu vou falar da tecla print screen. A print screen, o que ela serve? É o que o próprio nome dela já diz. Ela tira uma foto da tela. Por exemplo, eu tô aqui, ó. Tô usando aqui o Windows, tudo, apertei a tecla print screen. Venho no Paint do Windows mesmo. Venho aqui editar e colar. Tá aqui, eu tenho um print da tela, certo? Então a tecla print screen, ela serve para você dar um print na tela, você salvar uma foto da tela. Se você combinar a tecla Alt, você dá um print na janela que está em foco, né? Então isso é interessante também. E essa tecla, antigamente, ela também era usada para SysRQ, significa System Required. O que significa isso? Há muito tempo, os programas lá na época de como o computador foi lançado, como eu falei, você não tinha uma interface gráfica como nós temos hoje, bonita não, porque você tinha um sistema tudo preto, com apenas letras para você fazer as operações que você queria fazer. Então, mas na verdade, hoje ela não tem função alguma. Essa tecla hoje não tem função alguma, visto que a print screen serve para você dar print, né? Serve para você printar a tela. Como muita gente fala, printa a tela. Então, printar a tela é você dar um print. Você vai tirar a foto da tela. A tecla Scroll Lock. Para que serve a tecla Scroll Lock? Ela, se eu não me engano, eu não sei se ela funciona hoje. Sinceramente, eu não sei dizer. Eu acho que ela não serve não. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu vou descobrir se ela ainda tá... Se ela ainda tá funcionando. Não. Pelo que eu vi aqui, é que eu não tô com muito tempo para gravar videoaula, mas parece que ela não tem essa função no DOS. Mas resumindo, qual era a função do Scroll Lock? Hoje que nós temos o mouse, nós queremos rolar um arquivo, basta que nós apertemos aqui a tecla de navegação, né, as setas, ou então você pode, por page up, page down, ou então você pode virar aquela rodinha, né, o scroll do mouse, que ali você vai rolar a página. Então, para que servia o Scroll Lock? O Scroll Lock servia para você bloquear o cursor. Você estava digitando, aí você quer ver o que você escreveu lá em cima, como você vai fazer? Então, você apertava o Scroll Lock e subia com as teclas de navegação, que ao invés de subir com o cursor, você ia rolar uma página inteira. Então, dava muito menos de trabalho você subir com o Scroll Lock ativado do que com a seta. Então, é por esse motivo que até hoje ainda temos essa tecla Scroll Lock, ela não é muito usada. Bom, essa tecla aqui, Pause e Break, hoje em dia a maioria das funções dela decorre dos jogos, né? Se você está jogando, quer pausar o jogo, você aperta o pause. Tá, mas você vai dizer, então inventaram pause por causa dos jogos. Não, não é isso. Essa tecla pause, ela serve basicamente para você pausar ou parar totalmente um comando ou uma aplicação do MS-DOS. Se você tiver, por exemplo, aqui, é que eu não tenho a quantidade de arquivos para isso, mas se você tiver uma lista muito extensa de diretórios de arquivos e você der um comando dir, se você apertar o pause no meio desse dir, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Eu vou mostrar para vocês o que ela faz. Eu vou na pasta System32
que ela tem bastante arquivos e pastas. Eu vou dar um dir aqui, rapidamente, eu vou apertar o pause. Olha o que aconteceu, pausou. Acabei de fazer isso, pausou. Se eu apertar o pause novamente, não acontece nada. Essa ação ela só vai ser retomada se você apertar Enter. Se apertou Enter, continuou. Então, antigamente, né, até hoje, né, essa tecla Pause, Break era para isso. Era para você pausar uma aplicação do MS-DOS. As teclas Page Up e Page Down servem justamente para o que elas dizem. Página para cima, página para baixo. Você está trabalhando com arquivos, né? Com arquivos não, com texto. Você quer rolar a página para cima, Page Up. Quer rolar a página para baixo, Page Down. Ela também tem outras funções, por exemplo, no Setup. Se você estiver no Setup, você apertar Page Down, Page Up, você vai poder modificar valores, né, na BIOS. Então isso também é muito importante saber. Parar por aqui, restante da videoaula eu falo sobre o resto das teclas. Valeu, pessoal!